Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar o resumo do nosso livro, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Conforme eu combinei com vocês, a gente vai continuar a partir do capítulo 9, onde ele vai falar sobre como usar o poder do subconsciente para adquirir riqueza, tá? Eu quero iniciar esse resumo, essa parte do resumo, reforçando a minha indicação para a compra desse livro. Eu quero reforçar de que vale muito a pena você comprar esse livro. É um livro assim de cabeceira, é um livro que você deve ter. Eu indico que você tenha um livro para consultar, reconsultar sempre que você precisar. Seguramente eu falo que é um dos melhores livros que eu já fiz resumo aqui com vocês. E eu super indico de verdade a compra desse livro. E aí o Joseph, ele vai continuar o resumo falando sobre como usar o poder do seu subconsciente para adquirir riqueza. Só retomando um pouco do início do livro, para você que não assistiu a primeira parte do resumo até o capítulo 9, já está aqui no canal salvo, a primeira parte. Eu te convido a assistir para você entender o princípio que ele vai falar sobre como esse princípio opera. E ele traz como informação de que a lei da vida é a lei da crença. Então, assim como a gente acredita, assim a nossa vida ela vai se transformando, ela vai se moldando. E eu selecionei para ficar um pouco menos denso, porque é um livro com muito conteúdo mesmo. Eu decidi dessa vez, nessa segunda parte, utilizar o apanhado que ele faz no final de cada capítulo. Então, no final de cada capítulo, ele traz alguns tópicos, né, de resumo do que ele trabalhou no capítulo, e dentro desses tópicos que ele traz, eu selecionei alguns para a gente trabalhar. Porque, como eu falo, a intenção é sempre te estimular a comprar a obra, a ler, a tirar suas conclusões e aplicar isso na vida, tá? A intenção desse resumo, a intenção do clube é exatamente esse. É despertar o potencial pela leitura, o interesse pela leitura. E aí, no capítulo 9, como eu falei, eu selecionei alguns subtópicos e começa com: use em seu próprio benefício os poderes da mente. Ele fala no 3 que riqueza é uma convicção subconsciente. Grave na mente a ideia de riqueza. Então, o Joseph, ele traz um princípio de que a riqueza, ela começa na nossa mentalidade. Ela é muito mais do que a gente usufrui fora, de dinheiro, né? Que é uma ferramenta de troca. Mas como a gente se vê nesse movimento. E aí ele traz uma dica, um exercício prático para a vida, que ele traz no tópico 5. Repita a palavra riqueza devagar, tranquilamente, durante 5 minutos antes de dormir. E o seu subconsciente dará um jeito de levar a riqueza à sua porta. Então, ele traz um exercício onde você vai formatar, onde você vai educar, né, a sua mentalidade para estar apta a receber isso que você deseja. No 6º tópico, ele fala: a sensação de riqueza produz riqueza. Mantenha em mente esse fato o tempo todo. Então, como eu sinto, vai produzir aquilo que eu quero viver. Então, não é só falar riqueza, 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 se no meu subconsciente eu acredito que aquilo não é para mim. Então, ele vai falar, vai confrontar crenças que são plantadas em nós desde a nossa infância. A ideia de que riqueza, que dinheiro é sujo, de que as pessoas que têm dinheiro, elas conseguiram de uma forma ilegal, de uma forma ilícita. E a gente vai crescendo com esses pensamentos e vai, ao invés de se aproximar desse lugar de riqueza, a gente vai rechaçando mesmo, distanciando de nós, porque a gente acha que é uma coisa ruim. Pare de assinar cheque em branco, é um princípio que ele traz, né? E o cheque em branco é o falar, não tenho nada, que quero, e assim por diante. Essas afirmações reforçam e multiplicam suas perdas. Talvez vocês ouçam um barulho aqui no fundo. Eu tô no lugar, né, fechado, mas no espaço onde eu tô, aqui no local onde eu trabalho, hoje tá bem movimentado. Então, eu não vou parar a gravação. Então, você desconsidera e a gente vai seguir daqui, tá bom? Inveja e ciúme são obstáculos no caminho da riqueza. Alegre-se com a prosperidade do próximo. Então, ele traz como princípio esse lugar de celebrar a conquista do outro. Então, muitas vezes o outro está em um lugar em que você ainda não está, ou está em um lugar que você deseja estar.
e celebrar com a conquista do outro, vai mandar para o universo a imagem de que você já está preparado para receber aquilo que aquela pessoa está vivendo, né? Não como inveja, mas como merecimento mesmo, de fato. E ele traz isso como um princípio muito forte durante todo o livro. No capítulo 10, ele vai trazendo para a gente o direito de ser rico. Suba esses degraus para chegar à riqueza. Então, seja ousado o suficiente para proclamar o seu direito à riqueza, ele traz. A sua mente mais profunda vai honrar a sua alegação. Conhecendo as leis do subconsciente, você será suprido, qualquer que seja a forma de dinheiro que o dinheiro venha assumir. Então, ele reforça durante esse capítulo, a partir do 9º, de que o dinheiro não é um mecanismo físico só de troca. É uma ferramenta de troca, mas que pode se manifestar sobre várias formas. Não transforme dinheiro em Deus, é o tópico 6 que ele traz. O dinheiro é apenas um símbolo. Lembre-se que a verdadeira riqueza está em sua mente. Você está aqui para levar uma vida equilibrada, o que inclui adquirir todo o dinheiro que necessita, o que ele traz. Imaginar o resultado final faz com que o subconsciente responda e procure transformar em realidade o que você criou mentalmente. Ele vai dizer que é importante também nós visualizarmos onde nós queremos estar, fazermos isso de forma intencional, né? Ver até sentir, para que o nosso corpo, a nossa realidade, ela seja mentalmente construída. Então, basicamente, são princípios de PNL, né? O que ele traz são princípios de PNL. Voltando, gente, depois desse barulho, vocês ouviram aí, né? Barulho aqui fora. Tá muito tranquilo hoje gravar. Tá muito fluido hoje gravar. Tudo tá colaborando. Os sons ao redor estão colaborando para que a gente consiga terminar esse resumo dessa parte tão importante. Vamos lá. No capítulo 11, ele vai falar sobre a mente subconsciente como sócia do seu sucesso. Todas as vezes que a gente pensa em um negócio, a gente pensa em um empreendimento novo, geralmente a gente pensa, poxa, eu vou precisar de um sócio, vou precisar de alguém para me ajudar com a parte financeira, com a parte dos investimentos, não é verdade? E ele vai trazer o princípio de que a nossa mente subconsciente precisa ser usada como sócia naquilo que a gente quer alcançar. E ele traz algumas dicas valiosas. E uma delas é: especialize-se em seu campo particular de atividade e esforce-se para saber mais do que qualquer outra pessoa. Então, como eu falei, esse livro ele traz direções práticas da nossa vida que vão nos auxiliar a chegar nos nossos objetivos. Então, quando ele fala sobre você se especializar em um campo particular de atividade, ele está dizendo que você deve mergulhar naquilo que você oferece, naquilo que você oferta, de forma a você ser o melhor nisso. E aí eu acrescentaria a esse princípio que ele traz, um princípio que é você aliar, observar, identificar aquilo que você tem como prazer, como meta, como propósito de vida. Aliado a isso, desenvolver a sua qualificação para que você faça com amor, né? Tenha prazer naquilo que você faz. E aí é impossível não ter sucesso quando você faz, quando você vive daquilo que você ama. Ele traz que os bem-sucedidos não são egoístas. Então, acima de tudo, eles desejam servir a humanidade. Então, um princípio de colaboração mesmo. A gente tem ouvido muito falar sobre esse princípio de colaboração, de economia, né, colaborativa. É um pouco desse modelo do que a gente vive aqui na Casa Crioulas hoje. Mas ele fala sobre esse lugar onde você não só pensa em arrecadar para você, mas em também gerar um impacto e deixar um legado nesse ambiente onde você circula e nas pessoas que também passam pela sua vida. Ele traz que a fusão do pensamento com o sentimento forma assim uma crença subjetiva. E segundo a sua crença, assim será. Então não é só você pensar, é pensar até sentir. Eu costumo dizer, né? Pense até que você sinta, como se isso fosse verdade. O Márcio Micheli, ele fala que o nosso cérebro, ele é burro, né? É altamente sugestionável e acredita em tudo que a gente fala, inclusive nas coisas que são faladas para nós por pessoas que são autoridades sobre a nossa vida. Então, esse livro, ele basicamente é um manual, se eu pudesse descrever, ele é um manual de PNL mesmo, de programação neurolinguística, um manual que nos ajuda a reprogramar a nossa mentalidade, o nosso cérebro com as ferramentas que a gente tem na nossa vida prática, no nosso cotidiano. E aí ele traz o poder da imaginação sustentada
que ela atrai poderes milagrosos da mente subconsciente. Já que então, o que é imaginação sustentada? É basicamente a intenção em imaginar. Então, é não deixar a sua mente vagar e pensar sobre todas as coisas, né? Que se a gente deixar a mente flutuar. Mas é basicamente a capacidade e a estratégia de direcionar o nosso pensamento para o lugar onde a gente quer que ele seja direcionado. Então, é sustentar um pensamento na direção daquela conquista. Então, por exemplo, eu quero a casa X. É me visualizar naquela casa, sentir como se eu estivesse, como eu me sentiria, como é que está o vento, como é que está o dia naquela casa. E sentir como se fosse realidade. A gente vai ensinando para o nosso cérebro que é possível e que nós podemos vivenciar isso sim. Na verdade, que já estamos vivenciando, né? A mente subconsciente é um tesouro da memória. Então, para ter memória perfeita, afirme com frequência: a inteligência infinita em minha mente subconsciente revela-me tudo o que eu preciso saber em todas as ocasiões e em qualquer lugar. Então, ele traz para a gente que a nossa memória perfeita traz de dentro de nós as respostas que a gente precisa. Então, já está em nós, e quando a gente se permite acessar essas informações, elas vêm para fora de uma forma que direcionam a nossa vida. No capítulo 12, ele fala que ele traz como os cientistas usam a mente subconsciente. E aí ele traz alguns pontos importantes a recordar. E uma direção que ele traz, que eu achei muito interessante, é que ele fala assim: se você está em dúvida sobre a solução de um problema, tente resolvê-lo objetivamente. Reúna todas as informações que puder, faça a pesquisa e converse com pessoas a respeito daquele problema. Se não obtiver uma solução, transfira antes de dormir o problema para o subconsciente. E o problema, a resposta virá sempre, isso nunca falha. Então ele diz que de uma forma prática nós precisamos tomar ações na resolução dos nossos problemas, mas que tem um momento que a resposta não chega. Então nesse momento a ansiedade ela não colabora. A orientação é você parar à noite, que é o momento mais propício para você deixar, né, a sua mente trazer as respostas que você já carrega, entregar para a mente essa questão e deixar que ela traga para você essa resposta, que vai vir sob diversas formas. Ele vai falar no decorrer do capítulo. Acredite que você tem agora a resposta. Sinta a alegria e como você se sentiria quando recebesse. O subconsciente reagirá a esse sentimento. Então, não é só sobre pensar, é sobre pensar e sentir. Sabe quando você idealiza alguma coisa ruim? Quando você está na bad, você não está bem, e você pensa em possibilidades ruins de acontecerem, você sente no seu corpo essas possibilidades? É exatamente isso que ele traz, mas do ponto de vista antagônico a isso. De você visualizar coisas boas e sentir como essas coisas boas acontecessem no seu corpo. E isso vai criar na sua memória um marcador que vai te levar em direção a essa conquista. A ação do pensamento e reação é resposta à reação do subconsciente. Os seus pensamentos forem sábios, suas ações e decisões serão sábias. Então, qualquer quadro mental sustentado pela fé e esperança se tornará realidade. E ele vai trazer que há um poder milagroso no nosso subconsciente, a gente precisa acreditar nele. E aí, a orientação, de acordo com Murphy, e eu concordo com ele nesse sentido, ele vai dizer que a orientação vai chegar sobre várias formas. Sobre sentimento, percepção interna, um palpite. Sabe aquele palpite que vem assim, ó, faça desse jeito? Essa resposta, ela vai vir de diversas formas e você vai ter que estar atento e ter coragem, né, de seguir quando essas respostas vierem, não questionar tanto, porque muitas vezes a gente busca a solução de uma questão, a solução de um problema, a gente se cerca de todas as informações, a gente ouve pessoas específicas, mas quando o nosso subconsciente traz a direção, a gente tem medo de seguir aquilo que a gente pensou. Então é necessário coragem para chegar naquele lugar onde a gente idealizou, porque nós temos a resposta em nós. E muitas vezes nós somos ensinados a esperar sempre que a resposta venha do outro. E ele vai trazer nesse livro, durante todo o percurso, a informação de que nós carregamos na nossa mente subconsciente as respostas que a gente precisa e vai trazendo ferramentas de como treinar essa mentalidade para nos direcionar. O subconsciente e as maravilhas do sono. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro é que o Murphy ele traz também as funções orgânicas do nosso corpo. E de como o sono, ele utilizado da forma certa, ele vai ser
como ele pode ser utilizado a nosso favor para a obtenção das respostas e direcionamentos para a nossa vida e a construção de uma mentalidade diferente. Então ele vai falar que o subconsciente ele jamais dorme, ele está sempre no batente, ele controla todas as nossas funções vitais. E aí ele fala, perdoe a si mesmo e a todos antes de dormir, e a cura acontecerá com muito maior rapidez. A orientação nos é dada enquanto dormimos, e às vezes vem em sonho, as correntes de escura são liberadas, e pela manhã você se sente renovado e rejuvenescido. Você é espiritualmente carregado durante o sono, recarregado durante o sono. Sono suficiente é essencial para a alegria e vida plena. É um princípio biológico, né? Nós sabemos a importância do sono na nossa vida, mas ele vai trazer para nós, e uma coisa que me chama muito a atenção, é que os fatores biológicos, os fatores cotidianos, corriqueiros, e que a gente costuma não dar atenção, eles contribuem ou impactam diretamente nos nossos resultados. E a gente vai vivendo uma vida sem resultado, uma vida onde as coisas não acontecem, e a gente, muitas vezes, procura buscar culpados, né? Procura buscar explicações que nada mais tem a ver com a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar a respeito dessas situações. No capítulo 14, ele vai falar sobre a mente subconsciente e os problemas matrimoniais. É um capítulo bem extenso. Eu selecionei 3 pontos, porque pode ser uma demanda sua, né? E um gatilho que te desperte a ler o livro, seja uma necessidade que você tem. E ele vai falar para a gente passar em revista os nossos atos. E começa falando que casamento nenhum gera felicidade. Que nós encontramos a felicidade pensando nas verdades eternas de Deus e nos valores espirituais da vida. Então ele vai dizer que o homem ou a mulher podem contribuir para a felicidade e a alegria recíprocas. Ele está dizendo que a felicidade está dentro de nós. E a forma como a gente está aliado aos nossos valores, aos nossos princípios, às verdades que são eternas, que são maiores do que o nosso cotidiano, é que vão nos fazer feliz e a partir dessa junção do matrimônio, colaborar com a felicidade do outro, que vai conviver com a gente e estar no dia a dia na nossa vida. Ele faz um alerta também a jamais tentarmos mudar os nossos esposo ou esposa, que essas tentativas elas são tolas e tendem a destruir o orgulho e a autoestima do companheiro. Além do mais, provocam ressentimento por ser destrutivo para os laços. Acabe com essa de querer transformar o seu companheiro em segunda edição de si mesma. Importante, né? Ele vai falar que a gente muitas vezes quer que o outro seja como nós. E eu costumo dizer que uma coisa que prejudica relacionamentos de todas as esferas, relacionamentos matrimoniais, relacionamentos interpessoais, é a expectativa. Então, muitas vezes nós lançamos sobre o outro a expectativa de como nós queremos que o outro seja e deixamos de fato de ver aquilo que o outro pode contribuir na nossa vida, o que é que ele tem a oferecer, o que é que ele é, quem é a pessoa, como é. E a gente cria projeções de nós mesmos ou de reações no outro que muitas vezes seriam as nossas reações. E isso não precisa nem falar que tem tudo para dar errado, né? E ele traz um outro princípio, uma outra direção, que é rezar juntos e permanecerão juntos. A prece científica, que é o que ele traz sobre a oração nesse lugar científico, onde os estudos eles apontam para a resposta mesmo em relação à oração, à prece, então ele coloca no livro como prece científica, resolve todos os problemas. Imagine a esposa como ela deve ser. Então ele fala, pense na sua esposa, você que está querendo casar, como é que você quer que ela seja? Eu quero que ela seja assim, 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 assim. Mentalize isso e sinta. Da mesma forma, a mulher pensar no cônjuge, né, que ela quer. Eu quero uma pessoa assim, assim, assim. E a partir disso, você vai viver um casamento da forma que você idealizou. Claro, que em todo o livro ele não vai falar sobre o movimento de você sentar, um movimento passivo, onde você mentaliza, pensa e espera que as coisas aconteçam. Não. Ele vai trazer um movimento onde a sua mentalidade, a reconfiguração da sua mentalidade, vai te dar base, inclusive nas decisões que você vai tomar a partir do momento que for requerido de você. Então, se eu já tenho claro na minha mente o que eu quero idealizado,
como um esposo, né, como companheiro. Quando chega alguém ou uma pessoa que não tem essas características, eu vou simplesmente não me associar. Isso não vai dar liga, não vai conectar, porque eu tenho claro aquela pessoa. E isso vai atrair a pessoa com esse perfil para minha vida, né? E aí a gente pode usar a lei da atração, profecia, como a gente quiser chamar, mas é basicamente o que o Murphy fala nesse capítulo. No capítulo 15, ele vai falar sobre a mente subconsciente e a felicidade. E fala que nós temos de nós um poder imenso. A felicidade chegará a você quando você desenvolver uma confiança sublime nesse poder. Então, e aí você transformará em realidade todos os seus sonhos. Ele vai dizer que a felicidade, ela não é externa, ela não está por vir. A felicidade, ela está em nós. E quando a gente descobre isso em nós, todas as coisas ao nosso redor passam a fazer sentido. E nós temos que escolher a felicidade. Então, ele traz que a felicidade é um hábito. E é um bom hábito, o qual deve se pensar com frequência. Então, eu tenho que pensar sobre felicidade. Porque aquilo que eu penso, que eu mentalizo, que eu acredito, eu reverbero, eu manifesto, eu trago para a realidade. É o que muitos têm falado hoje sobre cocriação, né? Então, eu preciso cocriar, o universo vai fazer a parte dele, mas eu preciso trazer também a minha contribuição para essa criação. E ele fala que nós não podemos comprar felicidade, que nem todo o dinheiro do mundo traz felicidade, que tem muitas pessoas que são multimilionárias e não estão felizes e outras que são multimilionárias e estão felizes. Algumas que não têm posses financeiras e estão tristes e outras que não têm posses financeiras e estão felizes. Alguns solteiros felizes, outros solteiros infelizes. Então ele vai te falar que a felicidade ela não é a partir das conquistas. As conquistas, elas vêm a partir dessa felicidade, que é uma resolução nossa conosco mesmo. A pessoa mais feliz é aquela que traz para fora o que há de mais nobre e melhor em si, Deus. E o mais nobre e melhor que existe em você, o reino de Deus está dentro de nós. Ele vai falar que a felicidade, a pessoa mais feliz é aquela que consegue colocar para fora essa essência de Deus que já está dentro de nós e reverberar as pessoas ao nosso redor. Aí toda hora a pessoa passa a mão no cabelo, né, gente? É porque é desconfortável. Vocês, nos outros vídeos, provavelmente estavam eu tô toda de cabelo cacheado. Aí eu tô acostumando ainda aqui com cabelo planchado. Mas que bom que a gente tem a possibilidade, né? De ser lisa em um dia, de ser enrolada no outro, isso é liberdade, tudo bem. Vamos lá, o capítulo 16, ele fala que a mente subconsciente e as relações humanas harmoniosas. Ele diz que a nossa mente subconsciente é um gravador que reproduz os nossos pensamentos habituais. Então, a orientação que ele traz é que nós devemos pensar o bem dos outros e estará realmente pensando bem de si mesmo. Então, o princípio na mesma medida que eu penso sobre o outro, eu estou trazendo para mim e eu estou pensando sobre mim. Então, a forma como eu penso sobre o outro é reflexo da forma que eu tenho me visto. É basicamente isso que ele traz. A nossa mente é um instrumento criador, ele continua. Por conseguinte, o que você pensa e sente sobre o outro, você está trazendo para a sua própria experiência. E esse é o sentido psicológico da regra áurea. O que eu gostaria que os outros pensassem sobre você, pense a respeito deles. Então, se tem aquela galera lá que você vê, que você... E tem algumas pessoas que a gente sabe, né? Que elas são de determinada forma. Mas é escolher olhar sempre as pessoas e as coisas pelo lado positivo. Escolher sempre, eu costumo dizer que a gente precisa ter um exercício contínuo de empatia. Mas não é empatia de, como as pessoas falam, né? Olhar, se colocar no lugar do outro. Mas é de se empenhar para olhar sobre a perspectiva do outro. Então, quando a gente faz esse movimento de olhar sobre a perspectiva do outro, então eu, nas condições em que aquela pessoa tem, passou por tais e tais circunstâncias, eu reagiria de uma forma diferente, ou a pessoa está reverberando, ela está agindo da forma que ela pode, com aquilo que ela adquiriu ao longo da vida. Isso traz pra gente um lugar mais de acomodação, menos de cobrança, né? Porque muitas vezes, se a gente não se posicionar, a gente vai se colocando no lugar de superior em relação a outras pessoas. Mas é entender que os processos dos outros levam tempo dos outros. E a gente não precisa se sentir desconfortável, porque o outro ainda não alcançou um processo de desenvolvimento que é o que você tem alcançado.
E da mesma maneira, ele vai trazendo, da mesma maneira que animais captam vibrações de medo, numerosas pessoas são igualmente sensíveis a esse particular. Então, os pensamentos que você acredita que estão ocultos, na realidade, eles não estão ocultos. Então, ele vai dizer que o nosso corpo, a gente fala, né? O corpo fala, o nosso corpo, a nossa voz, a nossa linguagem corporal vai reverberar, vai colocar para fora aquilo que a gente está carregando. Então, por mais que a gente pense que não está falando sobre o que estamos sentindo, não está trazendo à tona como nós estamos, mas a gente está exposto, porque as nossas ações, a nossa postura corporal, o nosso tom de voz, as nossas feições e reações vão trazer exatamente a forma como a gente está vibrando por dentro. E ele traz uma dica, desculpa, para nós nos alegrarmos com a promoção e a boa sorte dos outros. Porque quando a gente atrai assim, a gente atrai boa sorte. Quando a gente age assim, a gente atrai boa sorte. Então, é comemorar a conquista do outro, é validar o sucesso do outro, é validar o degrau que o outro consegue subir. Porque quando a gente faz isso, a gente atrai também aquilo para a nossa vida. E aí ele traz, no capítulo 17, como usar a mente subconsciente para perdoar. E ele traz ajudas ao perdão, como tema do resumo do capítulo 17. E ele traz uma informação importante, que é assim, ele fala que o nosso conceito que a gente faz de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. E aí ele traz Deus como o Deus que você acredita. Como o que você tem como esse ser divino, criador e gerador de todas as coisas. Então, se você realmente acredita nesse ser de amor, o seu subconsciente responderá trazendo-lhe incontáveis bênçãos. E ele nos direciona a acreditarmos em um Deus de amor. Na vida, nem Deus tem má vontade com você. E aí vem um puxão de orelha aqui, né? Eu costumo dizer que são aquelas pessoas que se acham o umbigo do universo, né? Ah, é tudo sobre mim, tudo vem contra mim. Tem pessoas que falam, que vivem desse jeito, mas são as marcas mesmo. Então ele traz um puxão de orelha nesse sentido, e ele coloca exatamente com essas palavras. Nem a vida, nem Deus tem má vontade com você. A vida jamais o condena. Pelo contrário, ela cura o corte na sua mão. Perdoa-lhe se você queima o dedo. Reduz o edema e restitui a inteireza e a perfeição à parte lesionada. Gente, isso é muito profundo, porque ele vai trazer o princípio curador e restaurador da vida. O princípio curador e restaurador de todas as coisas. Então, se a gente fura o dedo, se a gente machuca, biologicamente, esse ser que está sobre nós, o nosso corpo, a vida em nós vai se encarregar de cicatrizar esse dedo, tirar esse cascão e voltar ao seu estágio original, ou o mais próximo possível disso. Essa pele é restabelecida, porque o princípio da vida é o princípio da reconstrução, é o princípio da restauração. Então, para a gente parar de achar que as coisas estão com má vontade conosco, mas se colocar nesse lugar de autorresponsável, entender quais são as ações que eu tenho tido, quais são os pensamentos que eu tenho emitido, como é que eu tenho vibrado, que tem trazido mais do mesmo para a minha vida, e a partir disso se revoltar e decidir que será diferente e tomar atitudes nessa direção. E aí ele fala que perdoar é doar alguma coisa e nos direciona a doar amor, paz, alegria, sabedoria e todas as bênçãos da vida, até que não exista mais nenhum ferrão em sua mente. E ele fala que esse é o teste do ácido perdão. É quando você consegue doar coisas boas para as pessoas, apesar das pessoas muitas vezes agirem de uma forma que nós não agiríamos, mas entendermos que as pessoas elas vão dar o que elas têm. E aí a preocupação é entender o que nós temos doado, porque aquilo que nós temos doado está refletindo diretamente o que nós carregamos. No capítulo 18, ele fala que o subconsciente elimina bloqueios mentais. Como é que o subconsciente elimina bloqueios mentais? E ele fala, passe em revista o seu poder mental. E uma dica que ele traz, que para mim chamou muita atenção, ele fala assim, a solução está no problema, a resposta na própria pergunta. A inteligência infinita responde quando você responde, você pergunta com fé e confiança. Hábito é função da mente consciente. Não há maior prova do poder maravilhoso do subconsciente do que a força e o poder que o hábito exerce em sua vida. Você é uma criatura de hábitos. Vou lá repetir.
hábito é uma função da mente consciente. Não há maior prova do poder maravilhoso do subconsciente do que a força e o poder que o hábito exerce em sua vida. Você é uma criatura de hábitos. Qualquer que seja o quadro mental sustentado pela fé, que contempla na mente consciente, a mente subconsciente vai transformá-la em realidade. Então, vamos lá. Qualquer quadro mental que você sustentar pela fé e você vai contemplar com a mente consciente, a mente subconsciente vai transformá-la em realidade. Então, ele fala sobre essa intencionalidade de acreditarmos no melhor, essa intencionalidade de projetarmos o melhor, sonharmos com o melhor, nos visualizarmos com o melhor, e isso vai forjar, vai formar, vai colocar no nosso subconsciente, e ele vai se encarregar de nos direcionar nas atitudes para chegar desse lugar onde intencionalmente a gente projetou. E ele fala que os únicos obstáculos do nosso sucesso e realização pessoal são os nossos pensamentos e as nossas imagens mentais. Então, se a gente está se vendo como derrotado, como não vai conseguir, como vai ser difícil de novo, como é tudo muito difícil, a gente não vai alcançar os lugares onde a gente quer. Mas se a gente decide reprogramar o nosso pensamento, entender que a gente é merecedor e que é possível enxergar qual passo um passo, né? É um movimento que eu costumo sempre fazer. Às vezes chegam notícias ruins, chegam para todo mundo, mas diante da notícia ruim, o que é que eu faço com essa notícia e como é que eu faço para resolver isso aqui, né? Então a nossa mente precisa estar sempre voltada na resolução de problemas. E uma vez eu ouvi um autor falando de que as pessoas mais bem-sucedidas e as pessoas mais felizes são as pessoas que mais resolvem problemas. Então, se a resolução de problemas é a chave para a felicidade, para a prosperidade, para a riqueza, que venham os problemas, mas que nós tenhamos a capacidade mental de lidar com eles e transformar eles ao nosso benefício, né? Transcender eles ao nosso benefício e aos nossos projetos. E aí ele traz: quando a sua atenção se distrair, volte para a contemplação, traga ela de volta para o bem, para a meta da sua vida. Transforme isso em hábito. Isso é chamado de disciplinar a mente. Então, às vezes, a nossa atenção se distrai. Vai pensar em outras coisas, você começa a questionar as coisas que você projetou. Então, o que é que a gente faz com isso? A gente intencionalmente traz ela de volta. E aí eu trago a Bíblia de novo, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, trazer de volta essa construção mental e focar nela e seguir de acordo com esse direcionamento. A mesma lei do subconsciente que manteve em cativeiro e te inibiu a liberdade de decidir, lhe dará a liberdade e a felicidade que almeja. Tudo depende da maneira que você usa. Então ele está dizendo que a mesma mentalidade que nos faz não ter resultados é a mesma mentalidade, no caso, a mesma ferramenta, tá? Não os mesmos pensamentos, a mesma base de pensamentos. Mas a mesma ferramenta que pode me fazer ter resultados é a ferramenta que vai me fazer não ter resultados. Vai depender da forma como eu programo essa ferramenta, que é a nossa mentalidade, para em que direção ela vai ser direcionada aí. No capítulo 19, ele vai falar sobre como utilizar a mente subconsciente para eliminar o medo. E aí ele fala que é para nós tomarmos o caminho, tome este caminho para livrar-se do medo. E eu selecionei alguns tópicos, né, desse capítulo que também é muito grande. E aí o primeiro, ele fala: faça o que tem medo de fazer e é certa a morte do medo. Porque se você faz o que você tem medo de fazer, não existe mais medo. Ele não tem mais argumento. Costumo dizer que é ir com medo mesmo, sabe? Claro, salvo as exceções de que alguns medos eles são extremamente paralisantes e eles precisam ser lidados em acompanhamento psicológico para que você consiga lidar com isso. Mas, ainda que seja com uma outra estratégia, a forma de lidar com medo, ainda que no atendimento e no acompanhamento psicológico, vai ser enfrentar esse medo para que ele pare de existir. Então, se é um medo em que você tem condições de lidar e de agir ainda com ele, essa é uma chave para que você não fique paralisado diante desses temores, né? Dessas marcas e que alguns chamam de limitadores, tem alguns outros nomes que os coaches hoje usam. Que impedem o nosso sucesso. E ele fala:
Se você, com perfeita confiança e fé, disser a si mesmo, vou dominar esse medo, isso acontecerá. Então, se eu decido que isso não vai mais me governar, eu costumo dizer que um dos primeiros passos para a mudança da nossa vida é a revolta. Então, quando você se revolta com a situação em que você está e você diz, eu não quero mais estar nessa situação, e eu vou dar passos em direção contrária à que eu estou indo, isso vai acontecer. E ele fala, se você tem medo de cruzar um curso d'água, nade. Mas aí ele traz um princípio que é mental. Então ele traz, imagine-se nadando à vontade alegremente. E aí vem o princípio que eu falei, de alguns medos serem tão limitadores que você não consegue fazer ele a princípio. Então qual é o caminho ele traz? É você se ver realizando aquela tarefa que você não realizaria na prática, de forma física. Então ele fala, nade à vontade alegremente, mentalmente, e lhe abençoe todas as peças e funções. Então, se você tem medo de lugares fechados como elevadores, suba e desça mentalmente neles, enquanto sinceramente lhe abençoa. Você nasceu apenas com 2 medos. Segundo ele, nós nascemos com 2 medos básicos, que é o medo de cair e o medo de ruídos. Todos os demais foram adquiridos com o tempo. Livre-se deles. Então, é uma decisão nossa livrar-nos desses medos que foram adquiridos com o tempo e que não nasceram conosco. Eles não são inatos. Se você tem medo do fracasso, ele traz, preste atenção no sucesso. Se você tem medo, a resposta ao medo está na grande lei da substituição. E aí eu quero abrir um parêntese aqui. Quando ele fala da lei da substituição, ele está falando de que nós não conseguimos extinguir alguma coisa que já se tornou hábito. Nós conseguimos substituir algo que já se tornou hábito. Por exemplo, é muito comum nós vermos uma pessoa que tinha um vício em bebidas, né, muito grande. Tem exemplos, vários atores que passaram por isso, bebidas ou drogas, e eles começam a fazer atividade física para substituir esse vício. E aí ele começa a gerar uma outra resposta, ou uma resposta semelhante à que o álcool, a droga trazia, com a realização de uma outra atividade. Então, organicamente, o sentimento é basicamente o mesmo, mas há uma substituição do hábito que era danoso por um hábito que é saudável. Então, quando ele fala sobre a lei da substituição, ele fala sobre isso. É sobre você substituir ações e treinar em você reações que te gerem prazer. E ele fala outra coisa, que é em relação aos medos. E o segredo é, segundo Murphy, examine os seus medos, exponha-os à luz da razão e aprenda a rir deles. Esse é o melhor remédio. Nada podem perturbá-lo, exceto os seus próprios pensamentos. As sugestões, palavras ou ameaças que outra pessoa falam, nenhum poder possuem. O poder está em você. E quando você focaliza o pensamento naquilo que é bom, o poder de Deus está em seus pensamentos sobre o bem. Então ele fala sobre não deixarmos afetar. Porque o problema é o que eu costumo falar sempre, né, nas palestras, nos lugares onde eu estou, de que a questão não é o que fazem conosco, porque a gente não tem controle sobre o que as outras pessoas, como as outras pessoas vão agir. Mas a decisão e a chave da nossa vida é o que eu decido fazer com o que fizeram comigo. Então, o que você decide fazer com o que fizeram com você? Você vai ficar preso a esse sentimento, sem perdoar, sem soltar, convivendo com essa pessoa todo o tempo, com essas marcas. Eu costumo dizer que quando a gente não perdoa, a gente leva a pessoa para almoçar, aí a gente lembra e remoe. A gente leva a pessoa para a cama e aí tá carregando aquela pessoa o tempo todo. E não é sobre o outro merecer, é sobre nós merecermos, caminharmos sem esse peso. E é sobre isso que ele está falando, que está em nossa mentalidade, a decisão está em nós. No capítulo 20, ele se dedica a falar sobre como permanecer jovem em espírito sempre. Ele vai falar sobre algumas dicas de algumas pessoas que muitas vezes não tiveram acesso à informação, a coisas que pudessem mudar a sua vida, e elas acham que não tem mais tempo para viver. E ele fala de que os anos mais produtivos de sua vida podem ser de 65 a 95. Então, eu creio nessa verdade. Quantas pessoas a gente vê que começam a viver, que começam a fazer coisas produtivas e serem felizes a partir dos 65 anos. Mas fala de uma mentalidade construída para isso, né? E ele fala que nós somos tão jovens quanto pensamos que somos, tão fortes quanto julgamos, tão útil quanto temos certeza que somos. Nós somos tão jovens quanto os nossos pensamentos.
Então, os nossos pensamentos, eles não envelhecem. Os nossos pensamentos, eles precisam ser moldados de forma a entender que a gente é capaz de realizar e de alcançar e de fazer, seja qual for a idade. E eu costumo ver, hoje, eu com 38 anos, vejo que eu tenho condições de ter ações mais práticas, mais seguras da minha vida, que eu não trocaria pela jovem de 18 anos, de 20 anos, né? Então, eu costumo dizer que a jornada, ela vai nos presenteando com a maturidade e a gente vai vivendo os melhores anos da nossa vida à proporção que os anos vão chegando. E é isso que Murphy traz nesse livro. Ele fala que quando nós envelhecemos quando deixamos de sonhar e quando perdemos o interesse pela vida. Envelhecemos quando ficamos irritáveis, ranzinhas, relutantes, petulantes, mal-humorados. Preencha a sua mente com as verdades de Deus e emita as ondas luminosas do sol e do amor. Isso é juventude. Então, juventude é muito mais do que o físico, sobre o estereótipo, sobre a pele, né? Que vai ser impactada pela gravidade, pelos hormônios, principalmente nós, mulheres. Ele vai falar que a juventude é o que a gente vibra. Então, vibre juventude, se você, né, é essa pessoa acima de 60 a 65 anos. Vibre juventude, esse fulgor por viver, essa paixão pela vida, entender que é possível realizar, porque é possível realizar sim. E aí ele vai trazer algumas afirmações, e ele fala: você é necessário. Alguns dos maiores filósofos, pintores, cientistas, escritores e outros criadores realizaram seus maiores trabalhos após 80 anos. Você é filho da vida infinita que não conhece fim. Você é herdeiro da eternidade. Você é maravilhoso. E ele finaliza o livro com essa afirmação. E aí eu quero finalizar aqui, né, esse resumo desse livro maravilhoso, reforçando a minha indicação de leitura, reforçando a minha indicação de que, se possível, compre esse livro, tenha na cabeceira, leia com carinho, releia com carinho, pratique as direções que o Murphy vai trazer, porque elas são direcionamentos que facilitam e trazem resposta à nossa vida. Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui, te convidar, se você não assistiu a primeira parte desse resumo, aí aqui no canal, procurar a primeira parte do resumo e assistir. E te convidar também a compartilhar esse conteúdo, a curtir, a ativar o sininho das notificações aqui, porque quando você faz isso, você faz com que esse conteúdo chegue a outras pessoas também que podem ser impactadas. E eu te oriento a compartilhar. Sabe aquela pessoa que você, poxa, essa pessoa precisaria ter acesso a essa informação, precisaria ter acesso a esse resumo. Esse é o objetivo desse canal. O objetivo é gerar acesso, é viabilizar acesso a conhecimento a pessoas que normalmente não teriam acesso a algumas informações, porque assim como a minha vida foi transformada, a minha mentalidade tem sido transformada com o conteúdo que eu tenho absorvido através dos livros, através dos podcasts, das palestras. O meu desejo é que as pessoas que tenham acesso a isso também tenham as suas vidas transformadas com esse conteúdo. Agora, claro, sempre falo, tudo que você receber de conteúdo, passe pelo crivo dos seus princípios, passe pelo crivo do que você acredita, mas se permita também repensar a sua vida, se permita também repensar as suas certezas, né? Porque muitas vezes a gente vai vivendo com a certeza de que está fazendo a coisa certa, mas está tendo sempre o mesmo resultado. Então, os meus resultados, eles vão dizer para mim se as minhas estratégias têm sido as melhores. E se não tem sido a melhor, se não tem sido as melhores, se permita repensar essas estratégias e experimentar outras coisas. Eu fico por aqui hoje. Até o próximo livro. Muito obrigada por ter ficado comigo.